E quem está conosco agora é o deputado Marcelo Crivella, deputado federal pelo Republicanos do Rio de Janeiro. Deputado, muito obrigado por atender aqui o jornal Nova Brasil. Muito obrigado, Heródoto, pelo privilégio de poder participar. Muito obrigado. Deputado, na sua avaliação, o que é que a população, de uma maneira geral, e as igrejas ganhariam com essa ampliação de impostos? Heródoto, pode ter certeza de que igreja forte é crime fraco. Hoje o grande problema no nosso país é a gente ver a tragédia, por exemplo, das áreas dominadas pelo narcotráfico e de muitos jovens envolvidos nisso. As igrejas precisam ter recursos para terem escolas de música, ensinarem instrumentos, ensinarem a cantar, ter esporte, terem creches. É importantíssimo que a gente cumpra a Constituição e dê imunidade aos templos religiosos de todas as denominações. E se você me permite, Heródoto, eu estava ouvindo a nossa deputada Sâmia, realmente ela fala sobre a preocupação de que as igrejas possam, com essa imunidade, desenvolverem projetos econômicos. Essa dúvida dela vem porque o Supremo Tribunal Federal disse que a imunidade da Constituição ela alcança a construção do patrimônio, a geração de renda e a prestação de serviço. Nesse meu projeto, eu tirei a geração de renda, um entendimento do Supremo, exatamente para que as pessoas não imaginassem ou não fossem, vamos dizer assim, não se confundissem de que nós estamos tratando em igrejas se envolverem com negócios. Então, nessa PEC, não existe imunidade para a geração de renda. É apenas para o templo religioso em duas situações. Quando for construir, reformar ou restaurar, Heródoto, nós temos igrejas históricas em São Paulo, em Minas, em outros estados, que estão caindo aos pedaços, igrejas católicas de 300 anos que nós precisamos restaurar. E quando for prestar serviço gratuito, que são as casas de caridade, são as creches, os asilos, os orfanatos, são essas as entidades que terão a imunidade com relação também apenas aos impostos que incidem sobre o consumo de bens e de serviços. Não quer dizer que o padre, o pastor, vai deixar de pagar imposto de renda ou imposto quando ele for consumir bens e serviços, ou imposto sobre o patrimônio. Se tiver carro, vai pagar IPVA, se tiver imóvel, vai pagar IPTU. É a igreja em si, apenas a igreja. E tiramos fora o entendimento supremo, que é imunidade na questão da geração de renda, o que foi citado pela Sâmia e o que a preocupa. Deputado Crivella, como a PEC diz ampliar isenção de impostos, quais são aqueles que hoje as igrejas já são isentas? Imposto de renda. Nenhum pastor, nenhum padre, nenhum líder espírita tem que declarar na Receita quanto foi a doação da missa das 10 horas ou do culto das 10 horas. Pega aquele dinheiro, bota na conta da igreja e vai cuidar da vida. Com relação ao IPTU, aos impostos de patrimônio, quer dizer, quem tem automóvel paga IPVA, quem tem imóvel IPTU. Também esses impostos as igrejas não pagam. Ela cita que recentemente o Congresso tirou também o IPTU das igrejas alugadas. Antigamente só tinha imunidade as igrejas próprias. Aquelas que funcionavam em salões alugados, elas tinham que pagar o IPTU. O Congresso Nacional tirou esse imposto. O que ficou faltando, Heródoto, para que se cumpra a Constituição brasileira que diz que tem que haver imunidade para os templos religiosos? São os impostos que incidem sobre o consumo de bens e de serviços. Por exemplo, você vai construir uma igreja, reformar ou restaurar. Você precisa comprar cimento, areia, pedra, tijolo, porta, janela. Você vai pagar o cimento, mas não vai pagar o imposto sobre o cimento. Você vai precisar contratar serviços, pedreiro, carpinteiro, servente, eletricista, bombeiro, pintor, engenheiro, arquiteto. Você paga o pedreiro, mas não paga o imposto. Esses são os impostos que essa PEC 5 nós esperamos venha a contemplar, que já é entendimento do Supremo e que só falta escrever. Perfeito. Deputado Marcelo Crivella, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil.
Heródoto, um prazer enorme estar de novo contigo. Deus te abençoe muito, muito sucesso e muitíssimo obrigado.